Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar então mais um vídeo aí, né, para o canal. Você que não é inscrito, né, já aproveita, se inscreve para ajudar, né, o nosso trabalho a continuar crescendo. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre um assunto aqui, né, que eu acredito que se a gente dominar isso, né, se vocês dominarem isso que eu falar aqui para vocês, né, automaticamente a quantidade de stops de vocês pode cair muito, tá? Porque muitas vezes, né, os trades que geram stops, né, na grande maioria são trades mais perigosos, né, com risco maior. E tem como sim a gente identificar esse tipo de trade, né? Principalmente quando a gente está ali na minha sala ao vivo, né, onde a gente vê algumas possibilidades e muitas possibilidades não dão alvo, né, quando o trade ele é mais arriscado, que aí tem alguns critérios que eu vou ensinar para vocês aqui nessa aula, tá? Então já vou aproveitar, pedir para você também me seguir no Instagram, tá? Porque eu decidi gravar essa aula justamente por uma operação que eu peguei hoje. Se você me segue lá no Instagram, provavelmente você viu ao vivo, né? Enquanto eu estava na sala, eu fui gravando ali alguns stories, mostrei até financeiro, né, do trade, mostrando ali e achei que daria uma boa aula, tá? Falei bastante sobre isso na sala ao vivo e vou resumir aqui para vocês também de uma forma que dê para vocês entenderem, tá? E também lembrando, né, se você me acompanha aqui, tem interesse em se tornar meu aluno, participar dos meus treinamentos, tá aí o link na descrição também. Eu tenho certeza que a leitura pode melhorar bastante. Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre o dia de hoje. Hoje é dia 9, né? E eu vou mostrar dois cenários, na verdade, três cenários para vocês, tá? O primeiro cenário que eu vou mostrar para vocês foi uma operação que eu peguei, certo? E uma operação que tinha risco, tá? E eu vou mostrar para vocês, né, o risco que tinha e eu entrei ciente. E isso, pessoal, automaticamente, tá, faz com que vocês, se vocês tiverem essa visão mais crítica sobre o que eu falar aqui para vocês, né, sobre o risco do trade, muitas vezes vocês podem decidir não entrar numa operação. Por exemplo, foi o caso que aconteceu. Muitos alunos, né, muitas pessoas não quiseram assumir o trade porque perceberam que tinha um risco maior, né? E automaticamente você deixando, né, de tomar esse tipo de trade, você pode fazer um filtro. Os seus resultados melhoram muito, tá? Então vamos lá, Arthur. Até agora você falou, beleza, mas como que eu identifico um trade com risco maior, tá? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte, pessoal. O trade, ele só existe, tá, a partir de uma leitura, correto? Então, não existe operação aleatória, tá? Então, a primeira coisa é ter um motivo para tomar a operação. Exemplo, eu vou pegar um pullback, eu acredito que aqui o preço está fazendo um pullback, eu já sei que a tendência é de alta, eu já sei que a tendência é de baixa. Vamos pegar aqui o trade em questão. Observem como que o mercado abre. Faz um movimento de queda, depois ele fica preso aqui e aí inicia então uma pressão, uma tendência de baixa. Qual que é a minha prioridade aqui? Tá? A minha prioridade, pessoal, nada mais é do que seguir a tendência principal, seguir a venda, tá? E para isso nós precisamos de correção. Então, ponto 1, eu já sabia o que seria o meu foco. O meu foco seria o quê? Trabalhar na ponta vendedora. E eu já, inclusive, falei várias vezes em aula aqui para vocês, pessoal, foquem em seguir a tendência, principalmente vocês ainda que não têm resultado. Por quê? Eu pego muitas operações ali de falha, né, de estrutura, de quebra, operações que são denominadas contra a tendência, mas são operações que têm leitura, né? E a leitura, né, hoje, o nível de leitura que eu tenho já é uma leitura mais avançada. E muitas pessoas, às vezes, né, estão ali começando ainda, então foca na tendência, né? Então, eu tinha isso comigo, que a tendência era de baixa, ó, nitidamente o mercado fazendo topos e fundos descendentes. Então o mercado corrigia pouco, não buscava nenhum ponto interessante de resistência, depois afundava, até que ele começou a fazer uma correção mais interessante. Arthur, até onde que o mercado ele pode corrigir? Vários pontos, tá, pessoal? O mercado pode corrigir 50% da perna, pode corrigir num suporte e numa resistência de gráficos maiores, e eu já falei muito aqui nos meus vídeos que eu defendo a ideia de marcar gráficos maiores sim, tá? Eu acho muito importante. Inclusive esse trade aqui, tá? Ele saiu de uma região dos 60 minutos, tá? Com 50%.
né? Vocês vão ver isso lá no meu vídeo. Ah, no meu vídeo não, lá no Instagram, porque esse vídeo vai sair hoje, então se você entrar na minha página, você ainda vai ter acesso ao trade e vai ver as marcações que eu explico. Então perceba que o mercado vem fazendo essa correção, ele rompe os 50% dessa perna, aí nós atualizamos para a perna anterior, tá? E só para vocês saberem, tá? Eu tinha uma região dos 60 minutos aqui, vou mostrar para vocês essa região. Essa região aqui, pessoal, estão vendo? Essa forte resistência aqui, ó, que o mercado segurou muito nos 60. Pois é, essa região estava marcada. Depois olhem lá no meu stories, né? Se você assistir essa aula depois, você não vai conseguir, tá? Mas tinha essa região marcada, certo? E aí o que acontece então? Aí o mercado vem novamente e rompe esse 50%, ó. Rompeu, o que a gente faz? A gente atualiza. Mas percebam o seguinte, este candle 16 aqui é um candle, é um gatilho feio que eu considero. Por quê? Porque qual que é a minha escolha? Qual que é o meu intuito aqui nessa tendência? É vender. Esse candle é um bom candle vendedor? De longe ele é um candle bom vendedor. Horrível. Muito ruim, porque corpo muito grande, pouca rejeição, né, superior, não é um bom gatilho, mas ele já é um candle, tá, que me representa briga, porque ele já me mostra sombra superior e sombra inferior. Um dos critérios que eu uso para gatilho, porém ele não era um gatilho interessante. E aí eu continuo observando. O mercado tenta romper os 50 do dia para virar comprador, depois devolve um baita candle vendedor, tá? Porém aqui ele estava brigando, não mostrou novos gatilhos. Até que de novo ele vem testar a região aqui e me mostra um candle que eu estava esperando. Um candle com muita sombra superior, quase nada de sombra inferior. Então aqui nós já temos agora um cenário desenhado, tá? Um cenário de possível venda. Só que agora, né, a gente começa a avaliar, tá? Para entender se é um trade de risco ou não. Primeira coisa, nós temos que avaliar e perceber aonde que está o nosso próximo ponto de suporte. Se eu quero vender, eu tenho que tomar cuidado com os suportes, né? Porque o preço pode testar essa região e devolver. Então o nosso suporte mais forte aqui era a mínima do dia, tá? Ok, primeiro ponto, tá? Daqui a pouco vocês vão entender porque isso é importante. Segundo ponto, pessoal, isso é algo que eu compartilho muito com os meus alunos, tá? Se vocês querem abrir uma operação, tá, em determinada região, vamos lá, 50%, eu vou abrir uma operação de 50%. Pessoal, as rejeições é muito mais interessante que todas as rejeições de gatilho sejam nessa região. O que acontece aqui? Isso aqui eu falei ao vivo lá na sala com a galera. O candle 16 ele consegue vir testar 60% e 50% da perna. Só que o candle 19 ele consegue apenas testar 60 minutos. Ele não consegue vir no 50%. Aqui já é o primeiro ponto de alerta. Porque a maioria dos trades que eu priorizo é aqueles trades que o gatilho consegue testar aquela região que eu quero tomar o trade. Se eu quero tomar no 50, os gatilhos vão agredir ali. Se eu quero tomar no 60, os gatilhos vão agredir ali. Enfim, primeiro ponto. Outro ponto muito importante, e esse ponto aqui não pode passar assim despercebido por vocês. O que acontece? Se eu estou cogitando uma venda aqui, tá? Nesse candle 19, onde que é o stop? Pessoal, não tem segredo nenhum. O stop é técnico, tá? Acima do último topo. Então, meu stop seria nessas regiões. Vamos fazer uma pequena simulação. Percebam o tamanho do risco que eu tinha, tá, ao assumir esse trade e o tamanho do alvo que eu tinha. Por quê? Porque é o fundo prévio. A gente não sabe se o mercado vai buscar esse fundo aqui e depois devolver. Então, tudo isso vai juntando e tornando o trade mais perigoso. Sem falar que aqui era praticamente 400 pontos de stop, era um stop caro. O que acontece? Fiz toda essa leitura na sala. Nós já sabíamos que era um trade perigoso, porque o mercado poderia chegar próximo do fundo e devolver, e ele precisava romper o fundo para conseguir parcial. Tinha a possibilidade de tomar na vantagem, tá? Que aí é o risco. Esse risco cada um decide assumir ele, tá? Mas é o que eu sempre falo, eu sempre me baseio na ruptura, porque como eu estou numa sala ao vivo com diversos alunos lá, nós precisamos ter parâmetros, né, para saber avaliar o preço. Então o parâmetro é sempre ruptura. O que eu fiz? Mercado, antes dele cair, ele começa a subir. Eu faço uma venda próxima aos 60 aqui e ele continua subindo. Eu sabia que eu poderia tomar esse stop, não tinha risco-retorno interessante, o gatilho não havia testado as mesmas regiões, como eu mencionei. Então esse aqui é um cenário ideal que você, se você está avistando um trade, às vezes você está no 0 a 0 ou negativo, é um trade que eu indico a pessoa nem entrar, tá?
Por que eu entrei nesse trade? Tá? Muito simples, pessoal. Eu entrei nesse trade dentro de uma gestão de risco suficiente para o meu gerenciamento. Então eu sabia que se eu tomasse esse trade aqui, estaria tranquilo. Tá? Não ia, por exemplo, acabar com o meu dia. Aí isso já entra numa parte de gestão. Mas eu já tinha em mente que era um trade mais arriscado do que os demais. Eu vou mostrar duas situações ali posteriormente para vocês que já não tinham o mesmo risco. Inclusive muitas pessoas não pegaram. E aí eu consegui realizar uma parcial aqui e zerei tudo aqui, ó, próximo da região dos 112 mil, tá? Deu próximo ali de 500 pontos, tá? Então, trade perigoso. Olha para vocês verem a diferença agora. Vamos pegar um trade que nós já temos todos os critérios, digamos assim, mais favorável. Aí a gente vê que o mercado então tá vendedor, aí ele rompe fundo, começa a fazer pullback. Eu sempre gosto de trabalhar aqui os 50, né, para ver até onde o mercado pode fazer pullback. Aí ele vem fazer pullback, rompe os 50, aí eu vou atualizando. Rompeu também, vou atualizando. Aí o mercado rompe os 50% do dia, beleza? A gente tem que ficar atento, né, se ele vai fazer pullback ou não. Devolve, volta para cima de novo. Ó, e aqui a gente começa a ver, então, a formação de gatilhos trabalhando acima dos 50%. Percebam aqui, Candle 38, testa a região dos 50%, Candle 39. Isso aqui, pessoal, é um pullback de lado que eu chamo, tá? São alguns termos que eu utilizo na minha sala ao vivo. Aqui, pessoal, nós tínhamos, tá, um pullback no 50% do dia e nós tínhamos rejeição. Olha como esse candle aqui, o 39, mostra uma enorme sombra inferior e pouca sombra superior. Esse trade aqui, tá, qual era o risco dele? Vamos observar ponto de parada. Ó, o ponto de parada que nós tínhamos era o 60 e depois somente lá na máxima. O risco maior era o quê? Pensar em assumir um trade aqui, ele testar os 60 e voltar. Mas se conseguisse passar dos 60%, olha o caminho livre que o preço tinha até buscar o próximo ponto de parada, que seria o topo prévio. Mais ou menos ali 430 pontos, com um risco de 100, 110. Perceba que já mudou um pouco. Tem o risco dos 60? Tem, mas é um risco minúsculo. Aqui era 400 pontos. E a gente sabe que se consegue passar do ponto dos 60 aqui, abre muito espaço. Aqui nós tínhamos uma projeção muito pequena de movimento e um stop muito grande. Olha como muda o cenário. Aqui, nitidamente, um pullback nos 50%. E logo depois, pessoal, o mercado vira comprador e deu um outro cenário parecido. Ó. Nova perna de alta, o mercado começa a corrigir. Muita gente viu trabalhando com a FIBO aqui e só quer operar com FIBO, né, pessoal? Mas não é bem assim não, tá? Tem várias e várias regiões que a gente avalia que a gente pode pegar trade. Mas o 50% é uma delas, né? E muitas vezes pode sair trade nele sim. E aí o mercado começa a corrigir, então tem o topo anterior como ponto de pullback, né? Tem os 50% da perna, aí o mercado se aproxima ó, do topo, começa a querer rejeitar. Esse cenário aqui, vamos imaginar que o preço começa a deixar gatilhos, tá? Que eu gosto de vários gatilhos na região. Esse trade aqui ele está bem semelhante com o primeiro. Por quê? Porque se eu cogito uma operação ali, onde que está o meu próximo ponto de parada? Na máxima do dia. O que acontece? Eu posso pensar em assumir um trade, colocar o meu stop técnico, eu tenho esse risco para esse alvo aqui. Isso aqui automaticamente já me traz à cabeça que é um trade mais arriscado, porque o preço pode testar o topo prévio e depois devolver. Se eu tenho alvo, se os gatilhos testam a mesma região, né, se eu tenho uma confluência de fatores, aí beleza. E o trade que eu vou mostrar agora a seguir, aqui não confirmou, tá? Porque veio um candle 46, faltou confirmar aqui, né, mostrar mais gatilhos, mas não foi o caso. Aí depois o mercado perde esse 50% aqui da FIBO, aí eu gosto de ir atualizando, né, para ver onde ele pode testar, não deixa gatilho, rompe de novo, atualiza de novo, até que ele busca esse ponto. E aqui nós vemos, ó, o preço testando, mostrando gatilho, ó, candle segurando, sombra inferior, candle testando, segurando, mostrando, ó, rejeição inferior, segurando na onde? No 50%, mas poderia ser em qualquer outro nível, porque tem gente às vezes que assiste aqui no canal e pensa assim, ah, é só 50%. De novo, pessoal, 50% é só mais um nível, tá? Agora vamos fazer um estudo. Qual que é o próximo ponto de parada nesse caso aqui? É o topo anterior, lá em cima. Olha como aqui nós temos o gatilho agredindo a mesma região. Nós temos um stop minúsculo. Ó, vamos pegar e fazer um estudo aqui para ver o stop. É um stop de mais ou menos, vamos pôr 170 pontos para um alvo de 500. Olha o risco retorno.
Olha como já fica um cenário muito mais interessante. Pode ver, ó, que num movimento só, o mercado chega a dar 440. Aqui, ó, com risco de, vamos por 170. A pessoa já fez ali quase 3 vezes o risco. Quase 3 vezes. E se o preço busca o topo anterior, 4 vezes, dependendo. E se ele rompe, aí a pessoa literalmente consegue um belo de um trade. Então, pessoal, tem alguns detalhes que a gente consegue sim perceber, tá, antecipadamente ao tomar um trade. E esses dois principais detalhes que eu mostrei para vocês podem ser os balizadores de vocês. Você pode ficar de fora de uma operação, né, por conta de você perceber esses riscos e às vezes não tomar um stop justamente por esse filtro. Tem alunos, por exemplo, outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Um trade arriscado não quer dizer que vá ser um trade que vai dar stop, tá? Isso é bom deixar claro. Mas você já tem que entrar nele ciente que ele pode dar um stop. Você não pode ficar apreensivo, entrar nele, ver ele começando a voltar e querer zerar, como a maioria faz. Então, você quer assumir o trade arriscado? Você vai entrar antecipadamente, já sabendo que é um trade arriscado, e como você já sabe, você vai conduzir até o final. Porque senão, nem entra no trade. Pô, é um trade arriscado, vou ficar de fora. Vou evitar trades arriscados. Tem pessoas que é assim e eu até indico, tá? Eu até indico de novo. Principalmente a pessoa que está começando, a galera que é pessoas novas, assim, mentorados novos meus, né? Que está conhecendo a leitura agora, eu falo para evitar mesmo. Por quê? Porque a pessoa está conhecendo agora a forma que eu opero, né? Porque às vezes eu pego muitos alunos, mas muitos mesmo, pessoal, que são alunos assim de muito tempo do YouTube. Aí a pessoa vem fazer a mentoria. Aí a pessoa às vezes pensa, né, que porque ela é aluno meu aqui do YouTube, né, ela já vai chegar arrebentando fazendo a mentoria, mas não é bem assim, porque tem muito detalhe, né? Tem muitos detalhes que a gente precisa observar. Então, eu sempre prefiro, evita então os mais arriscados, tá? Então tá aí. Espero que tenha ficado claro, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também que eu respondo, né? Se você gostou do vídeo também, de novo, fortalece no like, no comentário, que isso aí ajuda muito. E compartilha esse vídeo com outros amigos aí, né? Que com certeza pode ajudar eles também. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abraço e valeu!